Ela era apenas mais uma arquiteta lutando para sobreviver em São Paulo. Ele, um CEO bilionário que todos julgavam incompleto por causa da cadeira de rodas. Mas quando Ricardo Tavares olhou para Marina Costa naquela sala de reuniões, algo despertou. Algo que todos diziam que ele não poderia mais sentir. E a proposta que ele fez a ela mudaria tudo. Fingir um amor que nenhum dos dois esperava se tornar real. Se essa história está tocando seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está nos assistindo. E se sentir que realmente valeu seu tempo, clique no gostei. Seu gesto faz toda a diferença e nos ajuda a continuar trazendo histórias assim. A chuva caía forte sobre São Paulo naquela terça-feira de agosto, transformando a Avenida Paulista em um rio de para-brisas reluzentes e buzinas impacientes. Marina Costa corria pela calçada encharcada, seu portfólio apertado contra o peito numa tentativa desesperada de proteger os desenhos que havia passado 3 noites sem dormir para finalizar. Seus sapatos baratos estavam encharcados. O salto esquerdo bamboleava perigosamente a cada passo, e ela sabia que seu cabelo castanho estava um desastre completo. Mas nada disso importava. Ela estava atrasada. A reunião na Tavares Incorporações estava marcada para as 14 horas. Eram 14:12. Marina atravessou as portas giratórias do imponente edifício de vidro e aço, deixando um rastro de água no mármore impecável do lobby. O segurança a olhou com desaprovação mal disfarçada, mas ela não tinha tempo para se importar. Correu até os elevadores, apertando o botão do visual para andar com dedos trêmulos. No espelho do elevador, viu seu reflexo e quis chorar. A blusa branca estava transparente em alguns pontos por causa da chuva, a maquiagem borrada e havia uma mancha de café na saia preta, presente de um passageiro desastrado no metrô. Ela parecia tudo, menos uma arquiteta profissional prestes a apresentar o projeto mais importante da sua vida. As portas se abriram com um suave toque eletrônico, revelando um corredor elegante com paredes de vidro fosco e piso de madeira clara. Uma recepcionista impecável, com cabelos loiros presos num coque perfeito, e um terno cinza que provavelmente custava o aluguel de 3 meses de Marina, ergueu os olhos e a avaliou com um olhar que misturava surpresa e desdém. Marina Costa. Ela conseguiu dizer, ainda sem fôlego. Tenho reunião com o departamento de projetos. A recepcionista consultou a tela do computador, seus lábios franzindo levemente. Você está atrasada. Eles já começaram. Eu sei. Por favor, Sala 3, no final do corredor à direita. A mulher interrompeu, fazendo um gesto displicente com a mão. Mas sugiro que se seque um pouco no banheiro primeiro. Marina não tinha tempo para orgulho. Agradeceu rapidamente e seguiu pelo corredor, seus sapatos fazendo um som embaraçoso de água a cada passo. Encontrou a sala 3 e, respirando fundo, bateu na porta. Entre! Uma voz masculina respondeu do outro lado. Marina abriu a porta e imediatamente sentiu o peso de múltiplos olhares sobre ela. A sala de reuniões era ampla, com uma mesa enorme de vidro ao centro. 5 homens de terno a observavam com expressões que variavam entre curiosidade e irritação. Seu chefe, Maurício Almeida, estava entre eles, e o olhar de advertência que ele lhe lançou fez seu estômago afundar. Desculpem o atraso. Marina começou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Houve um problema no metrô por causa da chuva e... Sente-se, por favor, disse um dos homens, um senhor de cabelos grisalhos que ela reconheceu como Jorge Mendes, diretor de projetos. Estávamos justamente discutindo o conceito inicial. Marina puxou uma cadeira, ainda segurando o portfólio contra o peito. Foi quando percebeu que havia mais alguém na sala. No canto, próximo à janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade cinzenta sob a chuva, estava um homem em uma cadeira de rodas. Ela sentiu o ar faltar em seus pulmões. Mesmo sentado, era possível perceber que ele seria alto. Ombros largos preenchiam perfeitamente o terno azul marinho de corte impecável. O cabelo era negro,
penteado para trás de forma elegante, com alguns fios prateados nas têmporas que apenas aumentavam sua distinção. Mas foi o rosto que a paralisou. Traços marcantes, angulosos, com uma mandíbula forte coberta por uma barba bem aparada. E os olhos. Jesus! Aqueles olhos! Eram de um castanho tão escuro que pareciam negros, intensos, penetrantes, como se pudessem atravessar qualquer máscara e ler cada pensamento. Ricardo Tavares. O CEO da Tavares Incorporações. O homem que construíra um império imobiliário do zero. O bilionário de 35 anos que, segundo as revistas de negócios, era tão genial quanto implacável. E ele estava olhando diretamente para ela. Marina desviou o olhar rapidamente, sentindo o calor subir pelo pescoço. Abriu o portfólio com mãos trêmulas, tentando focar na razão de estar ali. Maurício assumiu a apresentação, falando sobre conceitos de sustentabilidade e arquitetura moderna, mas Marina mal ouvia. Ela podia sentir o olhar de Ricardo sobre si, pesado, avaliativo. Quando chegou sua vez de apresentar os desenhos técnicos, Marina se levantou, espalhando as pranchas sobre a mesa. Eram perspectivas de um complexo residencial de alto padrão, com torres interligadas por jardins suspensos, sistemas de captação de água da chuva e uma fachada que brincava com luz e sombra de forma inovadora. Ela começou a explicar, a voz ganhando firmeza conforme entrava em território conhecido. A arquitetura sempre fora sua paixão, sua fuga, seu idioma mais fluente. Falou sobre ventilação cruzada, sobre como os jardins verticais não eram apenas estéticos, mas funcionais, sobre eficiência energética e integração com o entorno urbano. Interessante. A voz de Ricardo cortou o silêncio que se seguiu à sua apresentação. Era grave, aveludada, o tipo de voz que fazia as pessoas pararem para ouvir. Mas impraticável. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Como assim? Ricardo manobrou a cadeira até ficar mais próximo da mesa, seus olhos percorrendo os desenhos com atenção minuciosa. Os jardins suspensos, bonitos na teoria, um pesadelo de manutenção na prática. Você calculou o custo de irrigação, a estrutura necessária para suportar o peso da terra saturada de água e o sistema radicular invadindo as tubulações? Cada palavra era proferida com calma, mas cortava como uma lâmina afiada. Marina sentiu o sangue drenar do rosto. Eu considerei os sistemas de irrigação automatizada e a impermeabilização. Não é suficiente, Ricardo a interrompeu, pegando uma das pranchas e analisando de perto. Em 5 anos esse prédio seria um pesadelo de infiltrações e manutenção. Os proprietários nos processariam. O silêncio na sala era ensurdecedor. Marina sentiu lágrimas de frustração queimarem seus olhos, mas piscou ferozmente para mantê-las sob controle. 3 noites sem dormir. 3 noites de cálculos, estudos, café frio e sonhos. E tudo por nada. No entanto, Ricardo continuou, sua voz assumindo um tom diferente. A integração com ventilação cruzada é brilhante, e esse jogo de fachada com elementos vazados, nunca vi nada igual em São Paulo. É ousado, diferente. Marina ergueu os olhos, surpresa. Ricardo colocou a prancha de volta na mesa, seus dedos longos traçando uma linha no desenho. Se você eliminar os jardins suspensos do conceito principal e os concentrar apenas nas áreas comuns térreo e cobertura, onde a manutenção é acessível, e se ajustar a fachada para maximizar a eficiência térmica sem comprometer a estética, ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela pela primeira vez diretamente. Você tem algo revolucionário aqui. O coração de Marina disparou. Havia algo naquele olhar, algo que ia além da análise profissional. Uma intensidade que a fez esquecer momentaneamente que estava numa sala cheia de gente. Quanto tempo você precisa para refazer o projeto? Ricardo perguntou. 2 semanas? Marina arriscou. Você tem 10 dias, Ricardo declarou, voltando-se para os outros homens na mesa. Quero ver a versão revisada.
Se for tão boa quanto acredito que será, vamos avançar para a fase de orçamento. Ele deu um último olhar para Marina e dessa vez ela jurou ver o canto de seus lábios se curvarem levemente. Não me decepcione, senhorita Costa. E com isso, ele manobrou a cadeira e saiu da sala, deixando Marina parada ali, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvir. A reunião terminou em uma confusão de apertos de mão e despedidas formais. Maurício a puxou para o lado assim que saíram da sala, seu rosto vermelho de raiva contida. Você quase arruinou tudo chegando atrasada daquele jeito. Ele sibilou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém os ouvia. Molhada, desgrenhada, parecendo uma estagiária. Eu sei, Maurício, me desculpe, mas o metrô... Não quero saber de desculpas. Ele a cortou. Você tem sorte que Ricardo Tavares viu algo no seu projeto. Mas deixe uma coisa clara. Esse projeto é do escritório. Meu nome vai como arquiteto responsável. Você é apenas a assistente. Entendido? Marina sentiu a indignação queimar em seu peito. Era seu projeto. Cada linha, cada cálculo, cada ideia, tudo vinha dela. Mas ela precisava daquele emprego. Precisava do salário que, por menor que fosse, pagava as contas do apartamento minúsculo que dividia com o pai. Entendido, ela murmurou engolindo o orgulho. Maurício assentiu, satisfeito, e foi embora sem mais uma palavra. Marina ficou parada no corredor elegante, sentindo-se pequena e invisível. Foi quando percebeu que havia esquecido uma das pranchas na sala de reuniões. Voltou rapidamente, mas encontrou a porta fechada. Girou a maçaneta devagar e abriu uma fresta, preparada para se desculpar se alguém ainda estivesse lá. A sala estava vazia, exceto por uma figura próxima à janela. Ricardo Tavares estava ali, de costas para a porta, olhando para a cidade lá embaixo. A chuva havia diminuído, e raios de sol começavam a romper as nuvens, criando um efeito dramático de luz e sombra sobre a paisagem urbana. Ele segurava a prancha que Marina havia esquecido, examinando-a com atenção. Marina hesitou. Deveria entrar? Voltar depois? Mas antes que pudesse decidir, ele falou sem se virar. Você vai ficar aí parada ou vai entrar? Ela engoliu em seco e entrou, fechando a porta atrás de si. Desculpe, esqueci uma prancha. Eu sei. Ricardo girou a cadeira, e novamente Marina se viu sob aquele olhar intenso. Seu chefe vai assumir o crédito, não vai? A pergunta a pegou desprevenida. É assim que funciona. Eu sou só assistente. Você é a autora desse projeto? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Marina não sabia o que dizer. Ricardo colocou a prancha sobre a mesa e se aproximou dela, parando a poucos centímetros de distância. De perto, ele era ainda mais impressionante. O perfume masculino, algo amadeirado com notas de especiarias, invadiu seus sentidos. Posso fazer uma pergunta? Ele disse, a voz baixa. Claro. Por que você olha para mim diferente? Marina piscou, confusa. Como assim? Ricardo inclinou a cabeça levemente, estudando-a. A maioria das pessoas, quando me vê, faz uma de duas coisas. Ou evita olhar diretamente, como se a cadeira fosse algo desconfortável de reconhecer. Ou olha com pena, aquele olhar que diz, coitado, tão jovem, tão bem-sucedido, mas preso a essa cadeira. Ele fez uma pausa. Você não faz nenhuma das duas coisas. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Eu olho para você e vejo um arquiteto brilhante. Alguém que entende de estrutura, de funcionalidade, de como fazer um projeto funcionar no mundo real. A cadeira é só parte de quem você é. Não define você. Algo mudou no rosto de Ricardo. Sua expressão se suavizou, e pela primeira vez ele sorriu. Não foi um sorriso completo, apenas uma leve curva nos cantos dos lábios, mas foi suficiente para fazer o coração de Marina disparar. Interessante, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. Então, voltando ao tom profissional. 10 dias, senhorita Costa. Quero ver do que você é realmente capaz. Marina pegou a prancha da mesa,
seus dedos roçando acidentalmente os dele por um breve segundo. Foi como um choque elétrico. Ela se afastou rapidamente, murmurando uma despedida apressada, e saiu da sala com as pernas trêmulas. No elevador, sozinha finalmente, Marina encostou-se na parede espelhada e deixou escapar um suspiro longo e trêmulo. Olhou para o próprio reflexo, ainda uma bagunça, ainda encharcada, ainda uma arquiteta lutando para sobreviver em uma cidade implacável. Mas algo havia mudado. Ela não sabia o que exatamente, mas sentia, na forma como Ricardo Tavares a olhara, na forma como sua voz soava quando dizia seu nome, na promessa implícita naqueles olhos escuros. As portas do elevador se abriram no térreo e Marina saiu para a Avenida Paulista, onde o sol agora brilhava entre as nuvens dispersas, criando arco-íris sobre os prédios molhados. Ela apertou o portfólio contra o peito e começou a caminhar em direção ao metrô. 10 dias. Ela tinha 10 dias para provar seu valor. 10 dias para criar algo que mudaria sua carreira. E, embora não soubesse ainda, 10 dias antes de sua vida tomar um rumo que ela jamais poderia ter imaginado. Porque Ricardo Tavares não estava apenas interessado em seu projeto. Ele estava interessado nela. E homens como Ricardo Tavares sempre conseguiam o que queriam. Marina chegou em casa quando já era noite. O apartamento de 2 quartos em Santana era pequeno e modesto, com móveis velhos e paredes que precisavam desesperadamente de uma nova camada de tinta. Mas era lar. Pelo menos por enquanto. Até que o aluguel atrasado e as contas médicas do pai a forçassem a encontrar algo ainda menor, ainda mais distante. Pai, ela chamou largando o portfólio encharcado na pequena mesa da sala. Encontrou José Costa sentado na poltrona surrada da sala, olhando pela janela com aquela expressão distante que partia o coração de Marina toda vez que a via. Ele tinha apenas 58 anos, mas parecia ter 80. O Alzheimer estava roubando dele cada memória, cada pedaço da pessoa brilhante e amorosa que ele um dia fora. Oi, pai, Marina disse suavemente, ajoelhando-se ao lado da poltrona. José virou o rosto para ela e por um momento seus olhos pareceram focados. Marina? Minha menina? Sim, pai, sou eu. Ela segurou a mão dele, sentindo como estava fria e frágil. Onde está sua mãe? Ela vai se atrasar para o jantar. Marina sentiu o aperto familiar no peito. Sua mãe havia morrido há 8 anos, vítima de câncer. Mas, para José, preso nas névoas da doença, ela ainda estava viva, talvez em outro cômodo, talvez apenas atrasada. Ela está descansando, pai. Quer jantar? Ele assentiu vagamente, já perdendo o fio da conversa, o olhar voltando para a janela. Marina se levantou e foi para a cozinha minúscula, onde preparou algo simples: arroz, feijão, um ovo frito. Era tudo o que havia na geladeira quase vazia. Enquanto cozinhava, seus pensamentos voltaram para a reunião, para Ricardo Tavares, para a forma como ele a olhara, como se realmente a visse. Não como a assistente invisível, não como a moça que limpava cafezinho derramado e fazia cópias, mas como arquiteta, como criadora. Você é a autora desse projeto. As palavras ecoavam em sua mente. Ninguém nunca havia reconhecido isso antes. Maurício levava o crédito de tudo, e ela aceitava porque precisava do emprego, porque não tinha escolha. Mas talvez, só talvez, as coisas estivessem prestes a mudar. Depois de ajudar o pai a jantar e colocá-lo na cama, Marina se instalou na mesinha da sala com seu laptop antigo e começou a trabalhar. A versão revisada do projeto não seria apenas boa, seria excepcional. Ela trabalharia cada noite, cada madrugada se necessário. Às 2 da manhã, seus olhos ardiam de cansaço, mas ela continuou desenhando, calculando, aperfeiçoando. E em algum canto de sua mente, uma voz sussurrava algo perigoso, algo que ela tentava ignorar, mas não conseguia. Ela queria ver Ricardo Tavares novamente. Queria ver aquele olhar intenso direcionado a ela mais uma vez.
Queria provar que era tão boa quanto ele acreditava que pudesse ser. E essa vontade, Marina logo descobriria, seria a faísca que incendiaria tudo. Os 7 dias seguintes foram uma confusão de noites em claro, café frio e linhas de projeto que se multiplicavam nas telas do computador. Marina mal dormia 3 horas por noite. Acordava às 5 da manhã para cuidar do pai, prepará-lo para o dia, administrar os medicamentos, certificar-se de que a cuidadora diurna, Dona Célia, tivesse todas as instruções. Depois, corria para o escritório de Maurício, onde fingia trabalhar nos projetos menores enquanto, em cada intervalo roubado, aperfeiçoava secretamente o projeto da Tavares Incorporações. À noite, depois de voltar para casa, dar jantar ao pai e colocá-lo para dormir, Marina se instalava na mesa da sala e trabalhava até a madrugada. Cada detalhe da fachada foi recalculado, cada elemento estrutural revisado. Ela pesquisou casos internacionais de ventilação cruzada em climas tropicais, estudou materiais sustentáveis disponíveis no mercado brasileiro, consultou fornecedores por e-mail sobre custos e viabilidade. O projeto estava ficando perfeito. Ela sentia isso em cada fibra do seu ser. Mas havia algo mais ocupando sua mente, algo que ela tentava ignorar, mas que insistia em retornar toda vez que ela fechava os olhos por alguns minutos. Ricardo Tavares. Aqueles olhos escuros que pareciam ver através dela. A voz grave que fazia sua pele arrepiar. A forma como ele havia reconhecido seu talento quando ninguém mais o fazia. Estúpida, ela murmurava para si mesma nas madrugadas solitárias. Ele é um bilionário. Você é ninguém. Ele só estava sendo profissional. Mas a lembrança daquele quase sorriso, daquela intensidade no olhar, desafiava sua lógica. No 8º dia, Maurício a chamou em seu escritório. Ele estava sentado atrás da mesa de mogno, os dedos tamborilando impacientes sobre a superfície polida. O projeto está pronto? Ele perguntou sem preâmbulos. Quase, Marina respondeu. Só faltam os últimos ajustes no memorial descritivo e... Preciso ver hoje. A apresentação final é amanhã. Marina sentiu o estômago apertar. Amanhã? Mas o prazo era em 10 dias. Ainda faltam 2. Maurício se recostou na cadeira, os olhos estreitando. Ricardo Tavares antecipou a reunião. Algo sobre uma viagem urgente a Dubai. Então é amanhã, Marina, às 15 horas. E precisa estar perfeito. Ela assentiu, a mente já calculando quantas horas de sono poderia sacrificar. Vai estar pronto. Melhor que esteja. Minha reputação depende disso. Ele fez um gesto de dispensa. Pode ir. Marina voltou para sua minúscula estação de trabalho. Uma mesa encostada no canto da sala, dividindo espaço com arquivos empilhados e uma impressora barulhenta. Seus colegas mal olhavam para ela. Para eles, ela era a assistente silenciosa, a que fazia o café e organizava documentos. Invisível. Naquela noite, Marina trabalhou até às 4 da manhã. Quando finalmente imprimiu a última prancha do projeto revisado, suas mãos tremiam de exaustão. Mas quando olhou para o conjunto completo espalhado sobre a mesa da sala, sentiu uma onda de orgulho tão intensa que quase doeu. Era lindo. Era inovador. Era seu. Orgulhosa de você, querida. A voz fraca veio do corredor. Marina se virou e viu o pai parado ali, de pijama, os olhos momentaneamente lúcidos. Eram raros esses momentos de clareza, presentes preciosos em meio à névoa da doença. Pai, ela se levantou rapidamente indo até ele. O que está fazendo acordado? José Costa olhou para os desenhos, um sorriso suave nos lábios. Sua mãe ficaria orgulhosa também. Você tem o talento dela para criar beleza. Ele tocou o rosto da filha com delicadeza. Não deixe ninguém roubar isso de você, Marina. Não deixe que te tornem invisível. E então, como uma vela soprada pelo vento, a lucidez se foi. Seus olhos voltaram a ficar distantes, confusos. Onde está Helena? Ela vai se atrasar para o trabalho. Marina segurou o choro. Vem, pai. Vamos voltar para a cama. Depois de acomodá-lo novamente,
Ela se sentou no chão do quarto do pai por longos minutos, apenas observando-o dormir. A conta da clínica especializada que ele precisava, a única que poderia talvez retardar o avanço da doença, estava sobre a geladeira, um número impossível destacado em vermelho. 35 mil reais por mês. Seu salário mal cobria o aluguel e a cuidadora diurna. Ela fazia bicos de freelancer quando conseguia, mas nunca era suficiente. Nunca seria suficiente. Não deixe que te tornem invisível. As palavras do pai ecoaram em sua mente. Marina se levantou, limpou as lágrimas e voltou para a sala. Olhou para o projeto mais uma vez e tomou uma decisão. Amanhã, naquela reunião, ela não seria invisível. De alguma forma, ela faria Ricardo Tavares e todos os outros verem quem ela realmente era. A sala de reuniões no Visage Fuelk do andar da Tavares Incorporações estava ainda mais intimidante sob a luz da tarde. Marina chegou 15 minutos adiantada dessa vez, com o portfólio organizado, roupas secas, uma calça social preta e uma blusa azul marinho que era sua peça mais formal, e cabelo preso num coque que esperava parecer profissional. Maurício já estava lá, conversando com Jorge Mendes e outros executivos. Ele mal olhou para Marina quando ela entrou, apenas fez um gesto impaciente para que ela organizasse as pranchas sobre a mesa. Ela obedeceu, as mãos surpreendentemente firmes apesar dos nervos. Cada desenho foi posicionado com cuidado, criando uma narrativa visual do projeto. Perspectivas externas, cortes técnicos, detalhamentos de fachada, plantas baixas, tudo estava ali, impecável. Foi quando a porta se abriu e Ricardo Tavares entrou. Marina sentiu o ar fugir dos pulmões. Ele usava um terno grafite que destacava seus ombros largos, a camisa branca impecável, sem gravata, os 2 primeiros botões abertos revelando a base do pescoço. O cabelo estava levemente despenteado, como se ele tivesse passado as mãos ali várias vezes, um sinal de que talvez ele também estivesse sob pressão. Mas foi o olhar que a atingiu. Quando os olhos escuros de Ricardo encontraram os dela, houve um lampejo de algo, reconhecimento, interesse, algo mais, antes de ele assumir a expressão neutra e profissional. "Boa tarde", ele disse, a voz grave preenchendo a sala. Manobrou a cadeira até a mesa, parando exatamente onde pudesse ver todos os desenhos. "Vamos começar?" Maurício imediatamente assumiu a frente, começando a apresentação com sua voz pomposa e cheia de jargões técnicos. Marina ficou em pé ao lado, invisível mais uma vez, enquanto seu chefe levava crédito por cada ideia, cada solução, cada detalhe que ela havia criado. Ela apertou os punhos, as unhas cravando nas palmas das mãos. Isso era injusto. Era errado. Mas o que poderia fazer? Interromper? Reclamar? Ela seria demitida na hora. Ricardo ouvia em silêncio, seus olhos percorrendo os desenhos com atenção meticulosa. De vez em quando fazia uma pergunta técnica, e Maurício respondia, às vezes corretamente, às vezes improvisando de forma tão óbvia, que Marina sentia vergonha alheia. Foi quando Ricardo perguntou sobre o sistema de ventilação cruzada aplicado especificamente aos apartamentos de canto. Maurício hesitou. "Bem, é uma questão de orientação solar e, especificamente", Ricardo o cortou. "Como você resolveu o problema de pressão diferencial, considerando que esses apartamentos têm exposição para 2 lados completamente opostos? Ventilação cruzada eficiente requer cálculo preciso de vazão de ar." Silêncio. Maurício olhou para as pranchas como se elas pudessem lhe dar a resposta. São brises automatizados que... Não é sobre brises." Ricardo se recostou na cadeira, os olhos fixos em Maurício com uma intensidade que teria feito qualquer um suar. "É sobre física básica, pressão, temperatura, fluxo de ar. Como você calculou?" Marina viu seu chefe se desmanchar. Ele não sabia. Claro que não sabia. Ele não havia feito os cálculos. Ela havia. E antes que pudesse se conter, antes que o medo a paralisasse, Marina ouviu sua própria voz preenchendo o silêncio.
com simulação computacional de dinâmica de fluidos. Todos os olhos se voltaram para ela. O coração de Marina batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, mas ela continuou, dando um passo à frente. Utilizei software CFD para simular o comportamento do ar em diferentes condições climáticas de São Paulo. Nos apartamentos de canto, há aberturas estrategicamente posicionadas que criam um efeito Venturi. O ar acelera ao passar pela abertura menor na fachada leste e cria pressão negativa que puxa o ar pela abertura oeste. Ela pegou uma das pranchas de detalhamento. Aqui você pode ver as dimensões calculadas para otimizar esse fluxo sem criar correntes desconfortáveis. O silêncio que se seguiu era denso. Marina podia sentir a fúria radiando de Maurício, mas não conseguia olhar para ele. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, e ele estava sorrindo. Não era um sorriso grande. Era sutil, apenas uma leve curva nos cantos dos lábios, mas estava lá. E seus olhos, aqueles olhos escuros e intensos, brilhavam com algo que parecia aprovação, admiração, e algo mais que Marina não conseguia identificar. Impressionante, Ricardo disse, sua voz carregando um tom de diversão. Ele se virou para Maurício. Você tem uma assistente muito talentosa, Sr. Almeida. Deveria valorizá-la mais. Maurício forçou um sorriso que mais parecia uma careta. Marina é competente, sim. Competente. Ricardo repetiu a palavra como se estivesse testando seu sabor e achando-o insatisfatório. Então voltou sua atenção para Marina. Senhorita Costa, você poderia explicar mais sobre o sistema de captação de água da chuva integrado à fachada? E assim, nos próximos 40 minutos, foi Marina quem apresentou. Ela explicou cada sistema, cada escolha de material, cada solução inovadora. Sua voz ganhou confiança, suas mãos gesticulavam naturalmente enquanto apontava detalhes nos desenhos. Ela estava em seu elemento, falando o idioma que dominava. E Ricardo ouvia. Realmente ouvia. Fazia perguntas inteligentes, desafiava algumas soluções de forma construtiva, sugeria melhorias. Era uma conversa entre dois profissionais que amavam a arquitetura, que entendiam a dança delicada entre estética e funcionalidade. Marina esqueceu que Maurício estava ali, vermelho de raiva. Esqueceu dos outros executivos. Só existia ela, Ricardo e o projeto. Quando finalmente terminou, havia um sorriso genuíno em seu rosto. Ela se sentia viva, vista, valorizada. Excepcional, Ricardo declarou, olhando para Jorge Mendes. É exatamente o tipo de inovação que queremos associada a Tavares Incorporações. Vamos avançar para orçamento detalhado. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Marina mais uma vez. Quero a senhorita Costa como consultora técnica direta deste projeto. Ela responderá para mim pessoalmente. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. O quê? Você tem alguma objeção? Ricardo perguntou, e havia um brilho divertido em seus olhos. Não, senhor. Nenhuma objeção. Ótimo. Minha secretária entrará em contato para acertarmos os detalhes contratuais. Ele olhou para Maurício e seu tom ficou alguns graus mais frio. O crédito deste projeto, obviamente, será da arquiteta responsável pelo design, Marina Costa. Maurício estava roxo, mas não podia fazer nada além de assentir rigidamente. A reunião terminou em uma confusão de apertos de mão e despedidas. Marina estava em estado de choque, mal conseguindo processar o que havia acabado de acontecer. Seu projeto, seu nome, seu crédito. Consultora direta de Ricardo Tavares. Era surreal. Ela estava juntando as pranchas quando percebeu que todos já haviam saído, exceto uma pessoa. Ricardo continuava ali, próximo à janela, olhando para a cidade lá embaixo. Ele a ouviu se mover e girou a cadeira, seus olhos encontrando os dela. Aquilo foi corajoso, ele disse. Marina engoliu em seco. Ou estúpido. Provavelmente vou ser demitida. Você não precisa mais daquele emprego. Ricardo se aproximou.
parando a poucos centímetros dela. Trabalha para mim agora. O contrato será generoso, pode ter certeza. Eu não sei como agradecer. Não agradeça, você merece. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Sabe o que mais me impressionou? Não foi apenas a competência técnica, foi a paixão. Você ama o que faz. Isso é raro. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. Estar tão perto dele, ver aqueles olhos focados apenas nela, era perturbador de uma forma que ela não sabia nomear. A arquitetura sempre foi minha forma de... Ela hesitou, procurando as palavras. De criar beleza em um mundo que muitas vezes parece feio. Ricardo ficou em silêncio por um momento. Algo mudando em sua expressão. Vulnerabilidade, talvez. Entendo isso mais do que você imagina. Eles ficaram ali, o silêncio se estendendo, carregado de algo não dito. Marina sabia que deveria ir embora, agradecer novamente e sair. Mas seus pés pareciam colados no chão. Foi Ricardo quem quebrou o momento. Preciso lhe pedir algo, um favor pessoal. Qualquer coisa, Marina respondeu, e imediatamente se arrependeu de soar tão ansiosa. Ricardo deu um meio sorriso, como se achasse graça de algo. Não responda tão rápido. Você ainda não sabe o que vou pedir. Ele respirou fundo. Tenho um evento na próxima sexta. Jantar de gala beneficente. Muito formal, muita gente importante. Ok. E preciso de uma acompanhante. Marina piscou, confusa. Uma acompanhante? Mas certamente você tem... Não tenho ninguém. Ele a cortou, algo amargo em seu tom. E antes que pergunte, não. Não é porque ninguém quer. É porque ninguém consegue ver além disso. Ele bateu levemente no braço da cadeira. Eles veem a cadeira e decidem que sou ou um coitado digno de pena ou um projeto de caridade. Não sou nenhum dos dois. Marina sentiu o coração apertar. Eu sei que não é. Exatamente. Os olhos dele se fixaram nos dela com aquela intensidade que a fazia tremer. É por isso que estou pedindo a você. Preciso de alguém que me veja como homem. Só isso. Por uma noite. Marina deveria recusar. Deveria dizer que era inapropriado, que ela era apenas uma arquiteta contratada, que havia limites profissionais. Mas olhando para aqueles olhos, vendo a vulnerabilidade cuidadosamente escondida ali, ela não conseguiu. Tudo bem. Ela ouviu sua própria voz dizer: eu vou. O alívio que passou pelo rosto de Ricardo foi tão genuíno que fez algo se mover no peito de Marina. Obrigado, ele disse, e havia uma gratidão real na voz. Minha secretária entrará em contato com os detalhes. Ah, e Marina? Sim? Não se preocupe com o vestido ou qualquer coisa assim. Eu cuido de tudo. Ele deu aquele meio sorriso novamente. Só apareça. É tudo que peço. Marina assentiu, não confiando em sua voz. Pegou seu portfólio e saiu da sala com as pernas bambas. No elevador, sozinha, ela encostou na parede espelhada e deixou escapar um suspiro trêmulo. O que ela havia acabado de aceitar? Um encontro? Não. Não era um encontro. Era um favor profissional. Um evento de trabalho. Mas a forma como Ricardo a olhara, a intensidade naquele pedido, sugeria algo diferente. As portas se abriram no térreo e Marina saiu para a Avenida Paulista, onde o sol da tarde pintava os prédios de dourado. Ela apertou o portfólio contra o peito e começou a caminhar. Sexta-feira. Ela tinha 5 dias para descobrir em que diabos estava se metendo. E por que, apesar de todo o bom senso dizendo o contrário, ela estava ansiosa por isso. Os 5 dias até a sexta-feira passaram em uma confusão de emoções contraditórias. Marina oscilava entre empolgação e pânico, entre a sensação de estar vivendo um sonho e o medo de acordar a qualquer momento. Na quarta-feira, 2 dias após a reunião transformadora, um mensageiro chegou em seu apartamento com uma caixa enorme da Daslu. Marina assinou o recebimento com mãos trêmulas e, assim que fechou a porta, abriu a caixa sobre a mesa da sala. Dentro havia um vestido que tirou seu fôlego.
Era de um azul meia-noite profundo, em seda pura que escorria entre seus dedos como água. O corte era elegante, com alças finas e um decote discreto, mas sofisticado. A saia caía até os tornozelos com uma leveza etérea. Junto vinham sapatos de salto alto em tom nude, uma clutch pequena e delicada, e até joias, brincos de safira e um colar discreto que combinavam perfeitamente com o vestido. Havia um cartão. Marina o abriu com dedos trêmulos. Para que você brilhe tanto quanto seu talento merece. RT. Ela passou os dedos pelas letras escritas à mão, sentindo algo apertar em seu peito. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela. Ninguém nunca havia se importado o suficiente para ver o que ela precisava e simplesmente oferecer, sem esperar nada em troca. Ou estava esperando. Marina afastou o pensamento. Ricardo havia dito que era só um favor. Uma noite onde ela seria sua acompanhante em um evento. Nada mais. Mas então por que seu coração disparava toda vez que pensava nele? Porque ela sonhava com aqueles olhos escuros, com aquela voz grave que fazia sua pele arrepiar. Bonito vestido. A voz de José veio da porta do quarto. Marina se virou e viu o pai observando a cena, um sorriso confuso no rosto. Para onde você vai toda arrumada? É para um evento de trabalho, pai. Marina explicou, guardando cuidadosamente o vestido de volta na caixa. José assentiu, mas seus olhos já estavam distantes novamente, a lucidez fugindo como areia entre os dedos. Sua mãe sempre ficava linda de azul. Marina engoliu o nó na garganta. Eu sei, pai. Eu sei. Naquela noite, depois de colocar José para dormir, Marina experimentou o vestido. Ficou de pé diante do espelho manchado do banheiro e mal se reconheceu. A mulher refletida ali era elegante, sofisticada, bonita. Era tudo o que ela nunca se permitira ser. Mas seria suficiente para o mundo de Ricardo Tavares? Para aquele universo de bilionários e poder onde ela jamais pertencera? Sexta-feira chegou rápido demais e devagar demais ao mesmo tempo. Marina passou o dia em um estado de nervos à flor da pele. A secretária de Ricardo havia ligado confirmando que um carro a buscaria às 19 horas. O evento começava às 20 horas no Espaço Unique, um dos locais mais exclusivos de São Paulo. Ela se arrumou com cuidado obsessivo. O cabelo foi escovado até brilhar, caindo em ondas suaves sobre os ombros. A maquiagem foi aplicada com mão trêmula, nada muito pesado, apenas o suficiente para realçar os olhos verdes e dar cor aos lábios. O vestido deslizou sobre seu corpo como uma segunda pele. Quando ficou pronta, olhou-se no espelho mais uma vez. A transformação era completa. Mas por dentro, ela ainda era a mesma Marina. A garota de Santana que lutava para pagar as contas, que cuidava do pai doente, que era invisível para a maioria das pessoas. Você está linda, querida. Dona Célia, a cuidadora que ficaria com José durante a noite, sorriu com aprovação. Esse homem tem muita sorte. Marina sentiu o rosto esquentar. Não é assim, é só um evento de trabalho. Dona Célia deu um risinho conhecedor. Claro que é, minha filha, claro que é. Às 19 horas em ponto, o interfone tocou. Marina desceu as escadas do prédio com cuidado nos saltos altos, seu coração batendo descompassado. Na rua, um Mercedes preto e reluzente esperava. O motorista, um homem de meia idade de terno escuro, abriu a porta traseira para ela. Boa noite, senhorita Costa. Senhor Tavares a aguarda. Marina entrou no carro, afundando no couro macio. O interior cheirava a carro novo e um leve toque daquele perfume masculino que ela agora associava a Ricardo. Suas mãos suavam dentro da pequena clutch. O trajeto até a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio levou 20 minutos. Marina olhou pela janela escurecida, vendo a cidade passar. As luzes começando a se acender no crepúsculo, as pessoas correndo para suas vidas, tão distantes do mundo para onde ela estava indo. Quando o carro parou em frente ao Espaço Unique, Marina viu a entrada iluminada. Um tapete vermelho estendido, fotógrafos já posicionados para capturar os convidados importantes. Seu estômago se revirou. Senhorita Costa?
O motorista abriu a porta. Ele está esperando. Marina saiu do carro com as pernas bambas. E então ela o viu. Ricardo estava próximo à entrada, conversando com um homem que ela não reconheceu. Mas quando ele a viu, a conversa morreu. Ele girou a cadeira completamente em direção a ela, e a forma como seus olhos se arregalaram levemente, como sua mandíbula se apertou, fez o coração de Marina parar. Ele estava absolutamente deslumbrante. O smoking preto era impecável, talhado perfeitamente para seu corpo. A gravata borboleta estava levemente torta, como se ele tivesse tentado ajustá-la e desistido. Mas era o olhar que a prendia. Aqueles olhos escuros agora queimando com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. Ricardo se aproximou e o barulho ao redor, os fotógrafos, as conversas, o trânsito, tudo desapareceu. Só existia ele e aquele olhar que a devorava. Marina, ele disse, sua voz rouca, mais baixa que o normal. Você está absolutamente deslumbrante. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. O vestido é perfeito, obrigada. Não é o vestido. Ricardo estendeu a mão e ela a tomou, sentindo a eletricidade familiar do toque. É você. Ele entrelaçou os dedos com os dela, o polegar traçando círculos lentos nas costas da mão dela. Um gesto que parecia inconsciente, mas que enviava ondas de calor por todo o corpo de Marina. Pronta? Ele perguntou. Não, ela admitiu com um sorriso nervoso. Mas vamos mesmo assim. Ricardo sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez, que iluminou seu rosto inteiro e fez algo derreter no peito de Marina. Essa é a atitude certa. Eles entraram juntos, Ricardo guiando-os pelo tapete vermelho. Os flashes explodiram. Marina ouviu murmúrios. Quem é ela? Tavares trouxe alguém? Ela é linda. Mas manteve o sorriso fixo, a mão segurando firme a de Ricardo. Ele não a soltou. Nem quando pararam para uma foto, nem quando entraram no salão principal, nem quando pessoas começaram a se aproximar para cumprimentá-lo. A mão dele permaneceu entrelaçada com a dela, firme, possessiva, como se estivesse dizendo ao mundo, ela está comigo. O salão era magnífico. Lustres de cristal pendiam do teto alto, lançando luz dourada sobre mesas cobertas com toalhas brancas e arranjos de rosas. Uma orquestra tocava ao vivo em um canto. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés que pareciam obras de arte. Marina se sentiu completamente fora do lugar. Respire, Ricardo murmurou, aproximando-se dela. Você pertence a este lugar, tanto quanto qualquer pessoa aqui. Mais até. Fácil para você dizer. Ela sussurrou de volta. Você nasceu para isso. Algo escureceu no rosto dele. Não presuma saber para o que nasci, Marina. Mas então sua expressão suavizou. E você também não nasceu para ser invisível. Quanto antes aceitar isso, melhor. Antes que ela pudesse responder, uma voz feminina cortou o ar. Ricardo, que surpresa vê-lo aqui. Marina se virou e viu uma mulher se aproximando. Era alta, loira, com traços delicados e um vestido vermelho que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Marina. Mas foi a expressão no rosto de Ricardo que fez o estômago dela afundar. Havia tensão ali, uma rigidez que não existia segundos antes. Isabela, Ricardo disse, sua voz cuidadosamente neutra. A mulher, Isabela, parou diante deles, seus olhos azuis deslizando de Ricardo para Marina com curiosidade mal disfarçada. Não vai me apresentar a sua acompanhante? Havia veneno naquela última palavra. Marina sentiu isso como um ferrão. Marina Costa, Ricardo disse, sua mão apertando a dela com mais força. Marina, esta é a Isabela Drummond. O sobrenome atingiu Marina como um tapa. Drummond. A família Drummond era proprietária de uma das maiores construtoras do Brasil. E pela forma como Isabela olhava para Ricardo, pela familiaridade em sua postura, Marina entendeu. Esta era a ex-noiva, a mulher que havia deixado Ricardo após o acidente. Encantada, Isabela disse.
estendendo uma mão perfeitamente manicurada. Marina a apertou brevemente, sentindo a frieza do toque. Ricardo, você está bem? Conseguiu chegar sem problemas? A pergunta soou inocente, mas havia algo cruel nela. Uma sugestão de que ele precisava de ajuda, de que era incapaz. Perfeitamente bem, Ricardo respondeu, sua voz gelada. Como pode ver, tenho excelente companhia. Isabela sorriu, mas não alcançou os olhos. Que bom. Achei que você ainda estivesse sozinho, depois de tudo. Ela fez uma pausa, seus olhos indo para a cadeira de rodas por uma fração de segundo. Mas vejo que você superou. Isabela. A voz veio de trás dela. Um homem alto de cabelos louros, bonito de uma forma convencional. Ele se aproximou, colocando a mão possessivamente na cintura de Isabela. Amor nosso, a mesa está esperando. Eduardo, este é Ricardo Tavares, Isabela apresentou, algo triunfante em seu tom. Meu ex-noivo, Ricardo, este é Eduardo Marinho, meu marido. Marina sentiu Ricardo ficar tenso ao lado dela. Então foi isso. Foi para isso que ele a trouxera. Para enfrentar a ex-noiva que o havia trocado, que agora estava casada e feliz, esfregando isso em sua cara. E de repente, tudo fez sentido. O convite, o vestido, a forma como ele segurava sua mão. Ela não era uma acompanhante. Ela era um escudo, uma forma de mostrar a Isabela que ele também havia seguido em frente. Marina deveria se sentir usada. Deveria estar com raiva. Mas olhando para a tensão no maxilar de Ricardo, para a dor cuidadosamente escondida em seus olhos, tudo o que sentiu foi o desejo de protegê-lo. Então ela fez algo ousado, algo completamente fora de seu caráter. Soltou a mão de Ricardo e, em vez disso, deslizou o braço pela parte de trás da cadeira dele, seus dedos tocando levemente seu ombro em um gesto que era ao mesmo tempo casual e intimamente possessivo. Então, inclinou-se ligeiramente, ficando mais próxima dele, e sorriu para Isabela. É um prazer conhecê-la, Marina disse, sua voz mais firme do que se sentia. Ricardo falou muito sobre você. Isabela piscou surpresa. Falou? Sobre como algumas pessoas não conseguem ver além das aparências superficiais, Marina continuou, sentindo Ricardo ficar completamente imóvel ao seu lado. É uma pena, porque o homem que conheço é extraordinário, brilhante, talentoso, apaixonado. Ela olhou para Ricardo e não precisou fingir a admiração em seus olhos. Completo de todas as formas que importam. O silêncio que se seguiu era denso. Isabela estava vermelha. Eduardo parecia desconfortável. E Ricardo a olhava com uma expressão que Marina nunca havia visto antes. Algo entre choque, gratidão e algo mais profundo, mais perigoso. Bem, Isabela finalmente disse, a voz estridente. Que encantador. Eduardo, vamos. O casal se afastou rapidamente e Marina soltou o ar que não sabia estar prendendo. Ela começou a se afastar de Ricardo, de repente consciente de quão ousada havia sido, mas a mão dele capturou a dela, segurando-a no lugar. Marina! Sua voz era rouca, carregada de emoção. Por que você fez isso? Ela olhou para ele, para aqueles olhos escuros agora brilhando com intensidade. Porque era verdade. E porque ninguém merece ser tratado como menos do que é. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se suas palavras o tivessem atingido fisicamente. Quando os abriu novamente, havia algo diferente ali, algo que fez o coração de Marina acelerar perigosamente. Dance comigo, ele disse. Marina olhou para a pista de dança, onde vários casais já se moviam ao som da orquestra. Ricardo, eu não sei se... Dance comigo, ele repetiu, e dessa vez não era um pedido. Era uma necessidade. Ela assentiu, incapaz de recusar. Ricardo a guiou até a pista de dança, e quando pararam no centro, ele estendeu a mão. Marina a tomou, e ele a puxou para mais perto, sua mão livre indo para a cintura dela. Eles começaram a se mover. Ricardo a liderava com confiança surpreendente, a cadeira deslizando suavemente pelo chão polido. Marina colocou a mão livre no ombro dele,
E de repente, eles estavam tão próximos que ela podia sentir o calor emanando dele. Podia ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, podia contar cada fio prateado em seu cabelo. Você é incrível, ele murmurou, tão baixo que só ela podia ouvir. Marina sentiu o rosto esquentar. Eu só disse a verdade. A verdade, Ricardo repetiu, seus olhos fixos nos dela. A verdade é que eu não esperava você, Marina. Não esperava alguém que me visse de verdade. Eles giraram lentamente, a música os envolvendo. Marina estava perdida naquele olhar, naquela proximidade, no modo como os dedos dele traçavam pequenos círculos em sua cintura. Posso lhe contar algo? Ricardo perguntou depois de um momento. Qualquer coisa. O acidente que me colocou nesta cadeira, ele começou, sua voz baixa, não foi exatamente um acidente. Marina sentiu o coração parar. O que você quer dizer? Ricardo respirou fundo como se estivesse tomando uma decisão importante. Meu sócio na época, Marcelo Ferreira, estava desviando dinheiro da empresa. Milhões. Eu descobri. Estava indo confrontá-lo. O helicóptero caiu a caminho. Ele fez uma pausa, a mandíbula apertada. As investigações nunca provaram sabotagem, mas eu sei. Eu sei que foi ele. Marina ficou sem ar. Ricardo. Isabela me deixou 3 meses depois do acidente. Ele continuou, as palavras saindo como se estivessem presas há muito tempo. Disse que não podia lidar com a situação, que não tinha assinado para ser enfermeira. Sua voz ficou mais amarga. Como se amar alguém dependesse de eles poderem andar. Ela é idiota, Marina disse ferozmente, surpreendendo a si mesma com a veemência. Qualquer pessoa que não consiga ver o quão extraordinário você é, não merece um segundo do seu tempo. Ricardo parou de dançar. Eles ficaram ali, no meio da pista, outros casais fluindo ao redor deles, mas nenhum dos dois notando. Ele ergueu a mão e tocou o rosto dela, os dedos traçando a linha de sua mandíbula com uma delicadeza que contrastava com a intensidade em seus olhos. Você ousa pensar que eu não posso te desejar? A voz dele saiu rouca, carregada de algo que fez Marina tremer. Que esta cadeira me roubou minha capacidade de sentir, de querer, de ser homem. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ela colocou a mão sobre a dele, pressionando-a contra seu rosto. Eu nunca pensei isso. Nunca. Então, o que você pensa quando me olha? Ele sussurrou, seus olhos buscando os dela com uma vulnerabilidade que partiu algo dentro dela. Marina não hesitou. Penso que você é o homem mais forte que já conheci. Que é brilhante, apaixonado, gentil. Que quando você me olha, eu me sinto vista pela primeira vez na vida. Ela respirou fundo, reunindo coragem. E penso que você me faz sentir coisas que eu não deveria sentir por alguém que tecnicamente é meu empregador. Ricardo ficou completamente imóvel, sua respiração parando. E então, lentamente, ele aproximou seu rosto do dela, tão perto que seus lábios quase se tocavam. E se eu não fosse seu empregador? Ele murmurou contra seus lábios. E se fôssemos apenas um homem e uma mulher nesta pista de dança, sentindo algo que nenhum dos dois esperava? Marina fechou os olhos, o coração batendo tão forte que doía. Então eu diria que estou com medo. Do quê? De que isso seja real demais. De que quando acabar, eu não consiga voltar a ser quem eu era antes. Ricardo descansou a testa na dela, seus dedos entrelaçando-se nos cabelos dela. E se eu disser que também estou com medo? Que faz anos desde que senti algo assim? Desde que alguém me fez querer arriscar? Marina abriu os olhos e encontrou os dele tão próximos, tão intensos. Então arriscamos juntos. E ali, no meio da pista de dança, cercados por pessoas que não importavam, Ricardo Tavares beijou Marina Costa. Não foi um beijo suave ou hesitante. Foi cheio de tudo que eles haviam guardado. Todo o desejo, toda a vulnerabilidade, toda a necessidade. Os lábios dele se moveram contra os dela com urgência, com fome, e Marina respondeu com igual intensidade, suas mãos indo para os cabelos dele,
os dedos se entrelaçando nas mechas escuras. Ricardo gemeu baixinho contra a boca dela, o som enviando arrepios por toda a espinha de Marina. Sua mão na cintura dela a puxou ainda mais perto, e Marina se viu deslizando para o colo dele, seus corpos finalmente se encaixando da forma que pareciam destinados. Quando finalmente se separaram, estavam ofegantes, as testas pressionadas uma contra a outra, os corações batendo no mesmo ritmo frenético. Vamos embora, Ricardo disse, sua voz rouca de desejo. Marina assentiu, incapaz de falar. Eles deixaram o evento sob os olhares curiosos e os murmúrios, mas nenhum dos dois se importava. Ricardo guiou-os para fora, para o carro que os esperava, e assim que as portas se fecharam, isolando-os do mundo, ele a puxou novamente para seus braços. E Marina soube com absoluta certeza que nada jamais seria o mesmo. Esta noite mudaria tudo. E ela não estava mais com medo. O carro deslizava pelas ruas iluminadas de São Paulo, mas Marina mal via a cidade lá fora. Ela estava no colo de Ricardo, seus lábios ainda formigando do beijo, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. As mãos dele estavam em sua cintura, firmes, quentes, como se ele tivesse medo de que ela fosse desaparecer se a soltasse. Para onde estamos indo? Marina perguntou, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Ricardo a olhou com aqueles olhos escuros que agora queimavam de desejo. Minha cobertura, se você quiser. Mas se preferir que eu te leve para casa, eu entendo. Sua cobertura. Marina o interrompeu, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Quero ir com você. A expressão que passou pelo rosto de Ricardo foi de puro alívio. Ele a puxou para outro beijo, mais profundo dessa vez, sua língua traçando o contorno dos lábios dela antes de aprofundar. Marina gemeu baixinho, suas mãos indo para os cabelos dele puxando-o mais perto. Quando se separaram, ele descansou a testa na dela, a respiração pesada. Marina, eu preciso que você saiba. Isso não é só desejo, não é só atração física. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçando-a a olhar em seus olhos. Você mexeu comigo de uma forma que eu não sentia há anos. Me fez querer coisas que achei que nunca mais teria. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Você também mexeu comigo, desde o primeiro momento. Eles ficaram assim, testas pressionadas, dedos entrelaçados, enquanto o carro subia rumo aos jardins. Quando finalmente pararam em frente a um prédio elegante de vidro e concreto, Marina sentiu um nervosismo diferente. Não era medo, era antecipação. O motorista abriu a porta, mantendo os olhos discretamente desviados. Ricardo manobrou a cadeira para fora e Marina o seguiu, seus dedos ainda entrelaçados com os dele. Eles entraram no lobby de mármore, onde um porteiro os cumprimentou respeitosamente e subiram no elevador privativo. Assim que as portas se fecharam, Ricardo a puxou novamente para seu colo. Você tem certeza? Ele perguntou, seus lábios traçando a linha de seu pescoço. Porque se entrarmos naquela cobertura, Marina, eu não sei se vou conseguir me controlar. Marina arfou com a sensação dos lábios dele em sua pele. Então não se controle. O elevador parou no último andar, e as portas se abriram diretamente para a cobertura. Marina teve uma vaga impressão de espaços amplos, janelas enormes com vista para a cidade, decoração moderna e elegante. Mas Ricardo não lhe deu tempo para observar. Ele a guiou direto para o que claramente era o quarto principal. E ali, naquela noite, entre beijos e toques, entre sussurros e promessas, Marina e Ricardo se entregaram completamente um ao outro. Não havia mais barreiras, não havia mais papéis sociais. Eram apenas um homem e uma mulher, descobrindo um ao outro, celebrando o desejo que havia crescido desde o primeiro olhar. Quando finalmente caíram exaustos nos lençóis de seda, os corpos ainda entrelaçados, Marina sabia que algo fundamental havia mudado. Não era mais sobre um projeto arquitetônico. Não era mais sobre um favor em um evento social. Era sobre amor, real, intenso, assustador. Ricardo a segurou contra seu peito, os dedos traçando padrões lentos em suas costas.
Fique, ele murmurou contra seus cabelos. Fique a noite toda, fique amanhã, fique. Marina se aconchegou mais perto, ouvindo as batidas firmes de seu coração. Eu preciso voltar cedo, meu pai. Traga seu pai para cá. Ricardo a interrompeu, erguendo-se ligeiramente para olhá-la. Tenho quartos de sobra. E posso contratar os melhores cuidadores. Marina, eu sei que é cedo. Eu sei que isso está acontecendo rápido demais. Mas... Ele hesitou, algo vulnerável cruzando seu rosto. Não quero que você vá. Marina sentiu o coração apertar. Ricardo, fique só esta noite. Ele pediu, sua voz carregada de uma necessidade que ia além do desejo físico. Amanhã pensamos no resto. E Marina ficou. O amanhecer encontrou Marina acordada, observando Ricardo dormir. A luz suave da manhã entrando pelas enormes janelas, ele parecia mais jovem, as linhas de tensão suavizadas pelo sono. Ela traçou delicadamente a linha de sua mandíbula, ainda sem acreditar que aquilo era real. Seu celular vibrou na clutch que havia sido abandonada no chão. Marina se levantou com cuidado para não acordá-lo e checou as mensagens. Havia 3 de Dona Célia. Seu pai está bem. Dormiu a noite toda. Espero que o evento tenha sido bom. Não se preocupe. Pode ficar tranquila. Marina sorriu respondendo rapidamente, mas então viu uma mensagem de um número desconhecido que fez seu sangue gelar. Senhorita Costa, aqui é Jorge Mendes da Tavares Incorporações. Preciso falar com você urgentemente sobre o projeto. Favor ligar assim que possível. Eram 6 da manhã de sábado. Que urgência seria essa? Com o coração acelerado, Marina saiu do quarto silenciosamente e ligou de volta. Jorge atendeu no segundo toque. Senhorita Costa, obrigado por retornar. Temos um problema. Que tipo de problema? Maurício Almeida apresentou uma denúncia formal alegando que o projeto foi desenvolvido durante o horário de trabalho dele, usando recursos do escritório. Ele está reivindicando coautoria e ameaçando o processo se o crédito não for compartilhado. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Mas isso é mentira. Eu desenvolvi tudo no meu tempo livre, no meu computador pessoal. Eu sei, senhorita Costa. E Ricardo também sabe. Mas Maurício tem advogados e está fazendo barulho. Isso pode atrasar o projeto. Talvez até cancelá-lo se o departamento jurídico decidir que o risco legal é muito alto. Não. Marina sussurrou, sentindo lágrimas queimarem. Ele não pode fazer isso. Infelizmente pode. Olha, Ricardo ainda não sabe. Ele pediu para não ser incomodado no fim de semana. Mas achei que você deveria saber antes da reunião de segunda-feira com o jurídico. Marina agradeceu com voz trêmula e desligou. Ficou ali parada na sala luxuosa, olhando para a cidade acordando lá embaixo, sentindo seu mundo desabar mais uma vez. Claro que não podia ser tão simples. Claro que Maurício não deixaria passar. Ele sempre foi mesquinho, sempre precisou se sentir superior. E agora ele ia destruir tudo. O projeto, sua chance, talvez até sua relação com Ricardo quando ele descobrisse a confusão. Marina! Ela se virou e viu Ricardo na porta do quarto, vestindo apenas calças de pijama, a cadeira posicionada de forma relaxada. Mas a expressão dele mudou quando viu o rosto dela. O que aconteceu? Ele se aproximou rapidamente. Por que está chorando? Marina nem havia percebido que as lágrimas escorriam. Ela limpou o rosto apressadamente. É nada. Só trabalho. Marina. Ricardo segurou suas mãos, obrigando-a a olhar para ele. Não minta para mim. O que aconteceu? E ela contou tudo. Sobre a ligação de Jorge, sobre as ameaças de Maurício, sobre o risco ao projeto. Ricardo a ouviu em silêncio, sua expressão ficando progressivamente mais sombria. Quando ela terminou, ele estava com o maxilar tão apertado que um músculo pulsava. Ele não vai se safar disso. Ricardo, ele tem advogados, tem provas falsas de que eu trabalhei no projeto durante o horário do escritório dele. E você tem a verdade. Ricardo a cortou. E me tem. Marina, você acha mesmo que vou deixar esse verme roubar seu trabalho? Mas e se isso arruinar tudo? O projeto? Sua empresa?
Ricardo puxou-a para seu colo, segurando seu rosto com firmeza. Escute bem. Nada é mais importante para mim do que você. Não o projeto, não a empresa, nada. Vamos lutar contra isso e vamos vencer. Juntos. Marina quis acreditar. Quis se agarrar àquela certeza na voz dele. Mas uma voz pequena e cruel em sua mente sussurrava. Você vê? Você não merece isso. Não merece ele. Você é só a garota de Santana que limpa o chão, e o mundo sempre encontra um jeito de te colocar de volta no seu lugar. A segunda-feira chegou carregada de tensão. Marina entrou no prédio da Tavares Incorporações com um nó no estômago. Ricardo havia insistido que ela não precisava estar presente na reunião com o jurídico, mas ela recusou. Era seu projeto, sua luta. A sala de reuniões estava cheia. Jorge Mendes, 3 advogados da empresa, Ricardo e, para a surpresa de Marina, Maurício Almeida com seus próprios advogados. Maurício sorriu quando a viu entrar. Um sorriso satisfeito, cruel. Marina, que bom que veio. Afinal, isso é sobre nós dois. Não há nós dois, Ricardo disse, sua voz cortante como vidro. Há uma arquiteta brilhante que criou algo excepcional, e há um homem medíocre tentando roubar o crédito. Maurício ficou vermelho. Cuide com o que diz, Tavares. Tenho provas? Que provas? Ricardo o desafiou. Um dos advogados de Maurício abriu uma pasta. Registros de acesso ao escritório mostrando que a senhorita Costa permanecia até tarde regularmente. E-mails do servidor do escritório com anexos de arquivos CAD do projeto. Registros de uso da licença de software do escritório. Marina sentiu o chão sumir. Era verdade que ela ficava até tarde às vezes. Era verdade que ocasionalmente enviava arquivos para si mesma por e-mail. Mas tudo isso era circunstancial. Isso não prova nada, ela disse. Mas sua voz saiu fraca. Prova que você desenvolveu o projeto usando recursos do meu escritório. Maurício retrucou triunfante. O que significa que tenho direito à coautoria, no mínimo. Ou, a voz de uma mulher cortou o ar. Significa que você é um explorador que permitia que sua funcionária trabalhasse além do horário sem compensação adequada. Todos se viraram. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros presos em um coque elegante, terno impecável, havia entrado na sala. Ela carregava uma pasta de couro. Quem é você? Maurício exigiu. Doutora Beatriz Tavares. Ela se apresentou e Marina sentiu o choque. Tavares. Advogada especializada em propriedade intelectual e irmã de Ricardo. Ela lançou um olhar para o irmão. Achei que precisaria de ajuda. Ricardo sorriu pela primeira vez naquela manhã. Sempre tão dramática, Bia. Beatriz ignorou o comentário e colocou a pasta sobre a mesa. Tenho aqui registros completos do computador pessoal da senhorita Costa. Histórico de arquivos mostrando que cada versão do projeto foi criada em sua máquina pessoal, em horários noturnos e fins de semana. Ela abriu a pasta, espalhando documentos. Tenho também depoimentos de vizinhos confirmando que ela trabalhava em casa regularmente. E meu favorito. Ela sorriu friamente para Maurício. Tenho e-mails seus para clientes do seu escritório levando crédito por projetos que outros assistentes desenvolveram. Um padrão interessante de apropriação intelectual. O rosto de Maurício estava roxo agora. Isso é... Você não pode... Posso e vou. Beatriz o cortou. Então aqui está o que vai acontecer. Você vai retirar sua queixa ridícula. Vai assinar um documento reconhecendo Marina Costa como única autora do projeto. E vai sair daqui silenciosamente. Ou, ela se inclinou sobre a mesa. Eu processo você por apropriação intelectual, assédio moral, e faço questão de que todo o mercado de arquitetura de São Paulo saiba exatamente que tipo de profissional você é. O silêncio que se seguiu era absoluto. Os advogados de Maurício trocaram olhares nervosos. Um deles sussurrou algo no ouvido dele. Maurício se levantou abruptamente, a cadeira raspando ruidosamente no chão. Isso não acaba aqui. Acaba sim, Ricardo disse, sua voz gelada. E se você chegar perto de Marina novamente,
Se sequer pronunciar o nome dela, garanto que não sobra pedra sobre pedra do seu escritório medíocre, entendeu? Maurício saiu batendo a porta, seus advogados o seguindo apressadamente. Marina estava tremendo. Beatriz se aproximou, sua expressão suavizando. Você está bem? Sim, obrigada. Eu não sei como agradecer. Não precisa. Beatriz sorriu. Qualquer pessoa que consiga fazer meu irmão sorrir daquele jeito merece ser defendida. Ela olhou para Ricardo. Precisamos conversar. Depois. Ricardo assentiu, e Beatriz saiu com os advogados da empresa. Jorge Mendes deu um tapinha encorajador no ombro de Marina antes de sair também, deixando-a sozinha com Ricardo. Sua irmã é intensa, Marina disse, ainda processando. Ricardo riu, um som genuíno. Você não faz ideia. Beatriz é como um furacão quando resolve proteger alguém. Ele se aproximou, segurando as mãos dela. Está bem mesmo? Marina assentiu, mas então as lágrimas vieram. Lágrimas de alívio, de exaustão, de gratidão. Ricardo a puxou para seu colo, segurando-a enquanto ela chorava. Acabou, ele murmurou contra seus cabelos. Seu projeto está seguro. Você está segura. Mas Marina sabia que não era tão simples. Ainda havia seu pai, as contas médicas, a incerteza do futuro. Ainda havia a diferença entre os mundos deles. Ele, um bilionário poderoso. Ela, uma arquiteta lutando para sobreviver. Como se lesse seus pensamentos, Ricardo afastou-a ligeiramente para olhar em seus olhos. O que está pensando? Que isso é muito rápido. Que não sei se estou preparada para o seu mundo. Então vamos devagar. Ele disse simplesmente. Mas Marina, não se afaste de mim. Não deixe o medo te convencer de que você não merece isso. Merece felicidade. Merece ser vista. Merece amor. A palavra pairou no ar entre eles. Amor. Era isso que estava crescendo ali? Era isso que fazia seu coração acelerar toda vez que ela o via? Ricardo, eu preciso te contar algo, Marina disse, reunindo coragem. Meu pai, ele tem Alzheimer. Está avançado. E eu mal consigo pagar a cuidadora diurna. A clínica especializada que ele precisa custa mais do que eu ganho em 6 meses. Ela esperava ver pena nos olhos dele. Ou pior, aquela expressão de problema resolvido com dinheiro que pessoas ricas às vezes tinham. Mas o que viu foi compreensão. Minha mãe morreu de Alzheimer, Ricardo disse suavemente. Eu tinha 22 anos. Assisti ela me esquecer dia após dia, até que não havia mais nada. Então eu entendo, Marina. Entendo a dor de ver alguém que você ama desaparecer lentamente. Marina sentiu lágrimas escorrerem novamente. Como você suportou? Não suportei. Sobrevivi. E aprendi que a única forma de honrar quem amamos é viver plenamente. Ele limpou as lágrimas dela com os polegares. Deixe-me ajudar. Não por pena, não como caridade, mas porque me importo com você e, por extensão, com seu pai. Eu não posso aceitar. Por que não? Ricardo a desafiou. Por orgulho? Marina, orgulho não paga tratamento médico. Não dá tempo de qualidade com a pessoa que você ama. Ele segurou o rosto dela. Deixe-me fazer isso, por favor. Marina fechou os olhos, a batalha interna travando em seu peito. Aceitar seria admitir que precisava de ajuda. Seria abrir mão do controle que ela lutara tanto para manter. Mas recusar seria negar ao pai a chance de tratamento digno. Seria deixar o orgulho superar o amor. Tudo bem, ela finalmente sussurrou. Mas como empréstimo, vou pagar de volta cada centavo. Ricardo sorriu, triste e compreensivo. Se isso faz você se sentir melhor, tudo bem. Mas saiba que não espero nada em troca. Só quero você bem. Quero você livre para viver, não só sobreviver. Eles ficaram assim por um longo momento, abraçados, enquanto o peso do mundo parecia um pouco mais leve nos ombros de Marina. Mas lá fora, sem que eles soubessem, Maurício Almeida saía do prédio com raiva fervendo em suas veias. Ele havia sido humilhado, derrotado, exposto,
E homens como ele não esqueciam, nem perdoavam. Enquanto entrava em seu carro, Maurício pegou o telefone e discou um número que tinha guardado por anos. Um número de um jornalista de fofocas, sempre ávido por escândalos envolvendo bilionários. Tenho uma história para você, Maurício disse quando atenderam. Sobre Ricardo Tavares e uma certa arquiteta desconhecida. Acho que seus leitores vão adorar saber como os poderosos se divertem com funcionárias desesperadas. E assim, enquanto Marina e Ricardo começavam a construir algo real, as sementes da destruição já estavam sendo plantadas. A tempestade estava chegando. E nenhum deles estava preparado para o que viria. As 3 semanas seguintes foram as mais felizes da vida de Marina. O projeto da Tavares Incorporações avançava rapidamente, com seu nome orgulhosamente estampado em todos os documentos. José havia sido transferido para a Clínica Esperança, uma das melhores instituições de São Paulo para tratamento de Alzheimer, onde recebia cuidados especializados que Marina jamais poderia ter proporcionado sozinha. E Ricardo? Ricardo estava em cada momento de seus dias. Eles jantavam juntos quase todas as noites, alternando entre a cobertura dele e restaurantes discretos onde podiam conversar por horas sobre tudo e nada. Ele a fazia rir com histórias de reuniões absurdas, a desafiava intelectualmente com discussões sobre arquitetura e negócios, a fazia sentir-se vista de uma forma que nunca experimentara. Marina havia se mudado temporariamente para um quarto na cobertura. Só até você encontrar um apartamento melhor, Ricardo dissera, mas ambos sabiam que nenhum dos dois queria que ela saísse. Eles ainda mantinham quartos separados, respeitando um ritmo que parecia certo para ambos, mas as noites acabavam sempre da mesma forma, entrelaçados um ao outro, conversando no escuro até o sono vir. Beatriz, a irmã de Ricardo, visitava regularmente. No início, Marina estava intimidada pela advogada brilhante e intensa, mas logo descobriu que por trás da armadura profissional havia uma mulher de coração enorme e senso de humor afiado. Faz bem a ele, Beatriz disse certa tarde, enquanto tomavam café na varanda da cobertura. Ricardo estava em uma reunião e as 2 mulheres aproveitavam o momento. Não o vejo assim desde antes do acidente. Marina mexia o açúcar no café, pensativa. Às vezes ainda parece surreal. Como se eu fosse acordar e descobrir que tudo foi um sonho. Beatriz a estudou com olhos perspicazes. Você o ama? A pergunta direta pegou Marina desprevenida. Ela abriu a boca, fechou, tentou encontrar as palavras certas. Sim, acho que sim. É tudo tão rápido, mas quando estou com ele sinto como se finalmente estivesse onde deveria estar. Então, por que ainda tem dúvidas? Marina suspirou. Porque nossos mundos são tão diferentes, Beatriz. Ele é um bilionário. Eu era uma arquiteta invisível que mal conseguia pagar o aluguel. E você acha que não merece? Beatriz a interrompeu. Não com crueldade, mas com compreensão. Marina, posso te contar algo sobre meu irmão? Marina assentiu. Depois do acidente ele se fechou. Não apenas fisicamente reabilitando, mas emocionalmente. Isabela o destruiu quando foi embora, disse coisas horríveis sobre ele não ser mais homem suficiente para ela. Beatriz apertou a xícara com força. Ricardo começou a acreditar nisso. Que a cadeira o definia, que ninguém poderia amá-lo de verdade. Marina sentiu lágrimas queimarem. Isso é horrível. Foi, mas então você apareceu. Beatriz sorriu. E pela primeira vez em anos, vi meu irmão se sentir completo novamente. Não apesar da cadeira, mas além dela. Você fez isso, Marina. Você o trouxe de volta. Antes que Marina pudesse responder, seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu. Senhorita. Costa? Uma voz masculina, desconhecida. Aqui é Paulo Mendes, da revista Metrópole. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre sua relação com Ricardo Tavares. O sangue de Marina gelou. Como conseguiu meu número? Fontes confiáveis. Olha, vamos publicar uma matéria amanhã sobre vocês dois. Seria bom ter seu lado da história. É verdade que vocês moravam juntos? Que ele pagou o tratamento médico do seu pai?
Algumas pessoas estão dizendo que você é uma oportunista, aproveitando-se de um homem vulnerável. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Eu não tenho nada a declarar. Então confirma, porque temos fotos de vocês no evento beneficente, testemunhas dizendo que vocês saíram juntos, registros de que você mora na cobertura dele. Marina desligou com mãos trêmulas. Olhou para Beatriz, o pânico evidente no rosto. O que foi? Beatriz se levantou imediatamente. A imprensa. Eles sabem sobre nós. Sobre tudo. Vão publicar amanhã. Beatriz pegou o próprio telefone. Vou ligar para nosso departamento de PR. Podemos tentar conter... Não. Marina a interrompeu, sentindo náusea subir. Não vai funcionar. Eles têm razão, não têm? Eu sou uma oportunista, uma desconhecida que se aproveitou. Pare com isso. Beatriz disse firmemente. Você não é nada disso e sabe, mas Marina já estava se levantando, a realidade caindo sobre ela como água fria. Eu preciso sair, preciso pensar. Marina, espere. Ricardo vai chegar logo, vocês podem conversar. Não posso enfrentá-lo agora. Por favor, Beatriz, só... Preciso de um tempo. Marina pegou sua bolsa e saiu antes que Beatriz pudesse detê-la. No elevador, as lágrimas finalmente vieram. Como havia sido tão ingênua. Claro que isso vazaria. Claro que as pessoas julgariam. Ela era a garota pobre que havia fisgado o bilionário vulnerável. Não importava a verdade. Era isso que todos veriam. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Marina quase esbarrou em alguém entrando. Isabela Drummond. As duas mulheres se encararam. Isabela estava impecável como sempre, mas havia algo calculado em sua expressão. Marina, que surpresa! Ela disse, mas não havia surpresa alguma em seu tom. Saindo? Marina tentou passar por ela, mas Isabela bloqueou o caminho. Sabe, quando ouvi os rumores sobre você e Ricardo, fiquei curiosa. Quis ver com meus próprios olhos que tipo de mulher conseguiria prendê-lo. Saia do meu caminho, Marina disse, a voz tremendo. Você realmente acha que ele te ama? Isabela riu, um som cruel. Querida, ele está usando você, assim como usou você naquele evento para me provocar. Ricardo Tavares não sabe amar ninguém além de si mesmo. Eu aprendi isso da forma difícil. Você o abandonou quando ele mais precisava, Marina rebateu, sentindo raiva substituir a dor. Você não tem direito de falar sobre ele. Isabela se inclinou mais perto, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Ele nunca vai assumir você publicamente. Não de verdade. Porque no fundo, ele tem vergonha. Vergonha de que as pessoas vejam que o poderoso Ricardo Tavares precisa pagar por companhia, seja com projetos de arquitetura ou tratamentos médicos caros. As palavras atingiram Marina como facadas, porque por mais que odiasse admitir, ecoavam suas próprias inseguranças. Você está mentindo, Marina sussurrou. Estou? Isabela sorriu. Então por que vocês nunca foram vistos juntos publicamente depois daquele evento? Por que ele mantém você escondida na cobertura como um segredinho sujo? Marina empurrou Isabela e correu para fora do prédio, as lágrimas cegando sua visão. Ela não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava sair, escapar, respirar. Acabou em um banco de praça, tremendo apesar do calor da tarde. Pegou o celular e olhou para a tela. Havia mensagens de Ricardo. Bia me contou. Estou indo para casa. Espere por mim. Marina, onde você está? Por favor, não faça isso. Não se afaste. Vamos resolver juntos. Mas as palavras de Isabela ecoavam, e a voz cruel de sua própria insegurança sussurrava. Ela está certa. Você não pertence àquele mundo. Você nunca pertenceu. Marina começou a digitar uma mensagem para Ricardo, as lágrimas manchando a tela. Ricardo chegou em casa encontrando apenas Beatriz, andando de um lado para o outro na sala com expressão preocupada. Onde ela está? Ele perguntou imediatamente. Não sei. Ela saiu depois que aquele jornalista ligou. Ricardo, ela estava em pânico dizendo que era uma oportunista, que... Isso é ridículo. Ricardo cortou, pegando o celular e ligando para Marina.
Foi direto para a caixa postal. Ele tentou novamente. E novamente. Ela precisa de espaço, Beatriz disse suavemente. Espaço? Ricardo girou a cadeira para encará-la, frustração e medo evidentes. Bia, você não entende. Marina acha que não merece ser amada, que é invisível. Se eu der espaço agora, ela vai se convencer de que estou melhor sem ela. Então o que vai fazer? Ricardo ficou em silêncio por um momento, depois pegou o telefone novamente, mas dessa vez não ligou para Marina. Ligou para seu assessor de imprensa. Quero uma coletiva, amanhã 9 da manhã, todos os principais veículos, e quero Marina Costa lá. Ricardo, você tem certeza? Beatriz perguntou. Uma coletiva vai apenas alimentar mais. Exatamente, ele a interrompeu. Vou alimentar com a verdade. Vou assumir publicamente, oficialmente, que amo Marina Costa. Vou mostrar a ela e ao mundo inteiro que não tenho vergonha, que ela não é um segredo, que é a melhor coisa que me aconteceu. Beatriz sorriu através das lágrimas. Ela precisa estar lá. Precisa ouvir isso. Eu sei. Ricardo olhou para o celular. Só preciso encontrá-la primeiro. Foi quando o celular dele apitou. Uma mensagem de Marina. Sinto muito. Você merece alguém do seu mundo. Alguém que não traga problemas. Eu só vou atrapalhar sua vida. É melhor assim. Por favor, não me procure. M. Ricardo sentiu o peito apertar dolorosamente. Não. Ele sussurrou. Não, Marina. Não faça isso. Ele ligou imediatamente, mas ela havia desligado o celular. Tentou rastreá-lo, mas ela havia desativado a localização. Onde ela iria? Beatriz perguntou. Ricardo pensou freneticamente. O apartamento antigo? Não. Ela havia se mudado. A clínica do pai? Possível, mas improvável. Ela não querria preocupá-lo. Então onde? A obra, ele disse de repente. O terreno do projeto. É o único lugar que é verdadeiramente dela. Ele pegou as chaves do carro adaptado. Beatriz tentou detê-lo. Ricardo, você não está em condições de dirigir. Está escurecendo, você está emocional. Não me importo, ele disse, a voz quebrada. Não posso perdê-la, Bia. Não posso. Então eu dirijo, Beatriz declarou, pegando as chaves. Vamos juntos. Marina estava sentada no terreno vazio onde o projeto seria construído. O sol se punha atrás dos prédios, pintando o céu de laranja e roxo. Ela segurava uma das primeiras pranchas do projeto, dobrada e amassada na bolsa. Ali era onde seus sonhos ganhariam forma, onde algo lindo e funcional se ergueria, mudando a paisagem da cidade. Era seu legado. Mas a que custo? As palavras de Isabela não paravam de ecoar, e por mais que Marina tentasse ignorá-las, elas encontravam as rachaduras em sua confiança e se infiltravam. Ele está usando você. Tem vergonha de assumir você publicamente. Você não pertence ao mundo dele. Marina fechou os olhos, as lágrimas silenciosas escorrendo. Ela amava Ricardo. Amava-o de uma forma que doía, que a assustava, que a fazia querer coisas que sempre pareceram impossíveis. Mas e se Isabela estivesse certa? E se, no fundo, Ricardo estivesse apenas sendo gentil? Cumprindo uma obrigação com alguém que ele havia contratado? Você não acredita nisso. A voz veio de trás dela. Marina se virou rapidamente e viu Ricardo manobrando a cadeira pelo terreno irregular. Beatriz logo atrás ajudando quando necessário. Como me encontrou? Marina perguntou, limpando apressadamente as lágrimas. Porque te conheço, Ricardo disse simplesmente parando na frente dela. Sei que quando está perdida você volta para o que ama. E você ama isso. Ele acenou para o terreno ao redor. Esse projeto, essa possibilidade de criar beleza. Marina não conseguiu olhar para ele. Ricardo, eu não posso fazer isso. Não posso ser a mulher que arruína sua reputação, que... Você ousa pensar que eu não posso te desejar? A voz dele saiu baixa, intensa, carregada de dor e amor. Que esta cadeira, que minha posição, que qualquer coisa importa mais do que o que sinto por você. Marina ergueu os olhos, surpresa pela intensidade. Ricardo se aproximou mais,
segurando as mãos dela firmemente. Isabela estava aqui, não estava? Ela disse coisas. Mentiras sobre mim ter vergonha de você. Ela disse que você nunca me assumiria publicamente, que eu era um segredo. E você acreditou, Ricardo disse, não como acusação, mas com compreensão dolorosa. Marina, olhe para mim. Ela obedeceu, encontrando aqueles olhos escuros agora brilhando com emoção crua. Amanhã de manhã, ele disse, haverá uma coletiva de imprensa. Todos os principais veículos estarão lá. E eu vou subir naquele palco e dizer ao mundo inteiro que amo Marina Costa, que ela é a mulher mais extraordinária que já conheci, que me fez acreditar novamente que sou mais do que esta cadeira, mais do que meu dinheiro, mais do que qualquer limitação. Marina sentiu o coração parar. Ricardo, você não precisa. Preciso. Ele a interrompeu. Porque você precisa ouvir, precisa acreditar. Marina, você acha que me importo com o que revistas de fofoca dizem? Com o que pessoas que não nos conhecem pensam? A única opinião que importa é a sua. Ele soltou uma mão dela e tocou seu rosto, o polegar limpando uma lágrima. Você é o melhor de mim, a parte que acreditava estar morta. Você me trouxe de volta à vida, Marina. E eu não vou deixá-la ir, não sem lutar. Marina sentiu um soluço escapar. Mas e se eu não for forte o suficiente? E se eu desapontar você? Impossível, Ricardo disse com tanta convicção que ela quase acreditou. Você é a pessoa mais forte que conheço. Sobreviveu a tudo que a vida jogou em você e ainda assim permaneceu gentil, ainda assim permaneceu capaz de amar. Isso não é fraqueza, Marina. Isso é força. Beatriz, que havia ficado discretamente afastada, se aproximou. Ele está certo, sabe? E além disso, você não precisa ser forte sozinha. Você tem Ricardo, tem a mim, tem pessoas que te amam. Marina olhou entre os dois irmãos. Ricardo com aqueles olhos queimando de amor e determinação. Beatriz com seu sorriso encorajador e apoio inabalável. Eu tenho tanto medo, Marina admitiu, a voz quebrando. Eu também, Ricardo confessou. Estou apavorado de que você perceba que pode fazer melhor, que encontre alguém sem bagagem, sem complicações, alguém que possa te dar uma vida normal. Eu não quero normal, Marina disse, as palavras saindo antes que pudesse detê-las. Quero você. Quero isso, por mais assustador que seja. Quero acordar ao seu lado. Quero discutir projetos de arquitetura até de madrugada. Quero te ver sorrir daquele jeito que me faz esquecer de respirar. Ricardo puxou-a para seu colo, segurando-a com força. Então fique. Enfrente isso comigo. Vamos para aquela coletiva amanhã e mostramos ao mundo que o que temos é real. Marina enterrou o rosto no pescoço dele, inalando aquele perfume amadeirado que era tão dele. E se eles forem cruéis? Então enfrentamos juntos, ele prometeu, suas mãos traçando círculos reconfortantes nas costas dela. Porque juntos somos mais fortes do que qualquer manchete, qualquer julgamento, qualquer coisa. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando enquanto o sol terminava de se pôr. Beatriz se afastou para dar-lhes privacidade, um sorriso no rosto. Finalmente, Marina se afastou o suficiente para olhar nos olhos de Ricardo. Eu te amo, ela disse, e dessa vez não havia hesitação. Eu te amo de uma forma que me assusta e me completa ao mesmo tempo. O sorriso que iluminou o rosto de Ricardo foi a coisa mais bonita que Marina já tinha visto. Eu te amo também. Mais do que as palavras podem expressar. E ali, naquele terreno vazio onde em breve se ergueria algo lindo, eles se beijaram. Foi um beijo de promessa, de recomeço, de amor que havia superado todas as dúvidas e medos. Quando se separaram, Ricardo descansou a testa na dela. Pronta para amanhã? Marina pensou na coletiva, nos jornalistas, nas câmeras, nos julgamentos inevitáveis. Pensou em tudo que poderia dar errado. Mas então olhou para o homem que segurava, para o amor em seus olhos, para a certeza em seu toque. Pronta,
ela disse. Contanto que você esteja ao meu lado. Sempre, Ricardo prometeu. Para sempre. E pela primeira vez, desde que a tempestade começara, Marina acreditou. Acreditou que merecia amor. Acreditou que poderia ser forte. Acreditou que, juntos, eles poderiam enfrentar qualquer coisa. O amanhã traria desafios. Mas também traria a chance de mostrar ao mundo que o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem sociais, nem físicas, nem de qualquer outro tipo. E Marina Costa, a garota que sempre foi invisível, estava prestes a ser vista pelo mundo inteiro. Não como a namorada de um bilionário, mas como ela mesma. Completa, forte e profundamente amada. A manhã da coletiva de imprensa amanheceu clara e luminosa sobre São Paulo. Marina acordou cedo na cobertura, o estômago revirado de nervosismo. Ricardo já estava acordado, trabalhando em seu tablet na cama ao lado dela. Haviam finalmente admitido que dormir separados era uma farsa e passado a dividir o quarto. Bom dia, ele disse, pousando o tablet e se virando para ela. Dormiu bem? Menti se dissesse que sim. Marina admitiu, sentando-se e abraçando os joelhos. Ricardo, ainda estou com medo. Ele se aproximou, puxando-a para seus braços. Eu sei, mas lembre-se, não importa o que digam lá, nada muda o que somos. Nada muda o que sinto por você. Marina assentiu contra seu peito, ouvindo as batidas firmes de seu coração. Elas a acalmavam, lembravam-na de que não estava sozinha. Beatriz chegou às 8, trazendo um vestido elegante, mas discreto para Marina. Azul marinho, profissional, que transmitia seriedade sem ostentação. Perfeito, Beatriz disse quando Marina saiu do quarto vestida. Você parece exatamente o que é, uma arquiteta talentosa e uma mulher forte. E se eu gaguejar? E se eu disser algo errado? Então será humana, Beatriz respondeu com um sorriso. Marina, você não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Às 8h45, eles chegaram ao auditório da Tavares Incorporações. O lugar estava lotado. Jornalistas, fotógrafos, câmeras de TV. Marina sentiu as pernas bambas, mas a mão de Ricardo na dela a manteve firme. Juntos, ele sussurrou. Lembre-se. Eles subiram ao palco. O barulho de conversas morreu imediatamente, substituído por cliques de câmeras e o zumbido das filmadoras. Marina sentou-se em uma cadeira ao lado de Ricardo, suas mãos ainda entrelaçadas sobre a mesa. Ricardo se inclinou para o microfone, sua voz clara e firme preenchendo o auditório. Bom dia. Convoquei esta coletiva para esclarecer alguns rumores que circularam nas últimas horas sobre minha vida pessoal. Ele fez uma pausa, seus olhos varrendo a sala. Rumores que, devo dizer, são em parte verdadeiros. Um murmúrio percorreu o auditório. Marina apertou a mão dele. É verdade que Marina Costa mora em minha cobertura. É verdade que financiei o tratamento médico de seu pai. É verdade que nos conhecemos em um contexto profissional. Ricardo virou-se para olhar Marina, e o amor em seus olhos era tão evidente que ela sentiu lágrimas queimarem. Mas o que não está sendo dito, o que precisa ser esclarecido, é que Marina Costa não é uma oportunista. Ela é a mulher que amo. O auditório explodiu em perguntas gritadas, mas Ricardo ergueu a mão, pedindo silêncio. Marina é uma arquiteta extraordinariamente talentosa que desenvolveu por mérito próprio o projeto mais inovador que a Tavares Incorporações já teve o privilégio de executar. Ela não pediu favores, não procurou atalhos, ela simplesmente criou algo brilhante. Ele apertou a mão de Marina. Quanto ao tratamento do pai dela, sim, eu ofereci ajuda. Porque quando você ama alguém, você quer aliviar seu sofrimento. Você quer dar a ela a chance de ter momentos preciosos com quem ama, sem o peso esmagador de preocupações financeiras. Um jornalista se levantou. Senhor Tavares, alguns sugerem que a senhorita Costa se aproveitou de sua condição, de sua vulnerabilidade. Minha condição? Ricardo o interrompeu, sua voz ganhando uma borda de aço. Você se refere à cadeira de rodas?
Deixe-me esclarecer algo que deveria ser óbvio. Esta cadeira não me torna vulnerável. Não me torna incapaz de tomar decisões e certamente não me impede de reconhecer quando encontro alguém extraordinário. Ele olhou diretamente para a câmera. Durante anos, após meu acidente, as pessoas me olhavam com pena ou desconforto. Me tratavam como se eu fosse menos capaz, menos homem, menos digno de amor. Marina nunca fez isso. Desde o primeiro momento ela me viu como sou, um homem completo, capaz de amar, de desejar, de construir uma vida. Marina sentiu lágrimas escorrerem livremente agora. Ricardo virou-se para ela, limpando-as com o polegar. Marina, ele disse, não no microfone, mas alto o suficiente para todos ouvirem. Você me salvou. Não financeiramente, não profissionalmente. Você salvou minha alma. Me fez acreditar que eu merecia ser amado não apesar de quem sou, mas exatamente por quem sou. Ele pegou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo. Marina sentiu o coração parar. Eu tinha um discurso preparado, Ricardo disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante simples, mas deslumbrante. Tinha planejado fazer isso de forma privada, romântica, perfeita. Mas então percebi que você merece que o mundo saiba. Merece que eu declare sem sombra de dúvida o quanto você significa para mim. Ele segurou a mão dela, seus olhos fixos nos dela. Marina Costa, você quer se casar comigo? Não por obrigação, não por gratidão, mas porque nos amamos de uma forma que desafia todas as expectativas, todos os julgamentos, todas as probabilidades? Marina não conseguia falar. As lágrimas a cegavam, a emoção apertava sua garganta. Ela só conseguiu assentir uma vez, duas, e então sussurrar. Sim, sim, eu quero. O auditório explodiu. Flashes dispararam de todos os lados. Mas para Marina e Ricardo não havia mais nada além deles dois. Ele colocou o anel em seu dedo e ela se inclinou, beijando-o com tudo o que sentia. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo através das lágrimas. Ricardo se virou para o microfone uma última vez. Isso responde suas perguntas? Esta é minha verdade. Amo esta mulher. Vou me casar com ela. E se alguém tem problema com isso, sinceramente não me importo. A coletiva se dissolveu em caos controlado de perguntas, mas Ricardo e Marina já estavam saindo, mãos entrelaçadas, sorrisos nos rostos. 3 meses depois, a Clínica Esperança estava em festa. José Costa estava tendo um de seus dias bons, momentos de lucidez que haviam se tornado mais frequentes com o novo tratamento. Ele estava sentado em uma cadeira confortável no jardim da clínica, com Marina ajoelhada ao lado dele. Pai, ela disse suavemente, tem alguém que quero te apresentar. Ricardo se aproximou, e José o estudou com olhos que naquele momento estavam claros e focados. Você é o homem que fez minha menina sorrir novamente, José disse, estendendo a mão. Ricardo a apertou com firmeza. Sou o homem que ama sua filha, Sr. Costa, e gostaria de pedir sua bênção para me casar com ela. José olhou entre os dois, e um sorriso lento se formou em seu rosto. Ela é tudo o que tenho. Cuide bem dela. Com minha vida, Ricardo prometeu. José assentiu, satisfeito, e então olhou para Marina. Sua mãe ficaria orgulhosa, querida. Tão orgulhosa. Marina abraçou o pai, chorando de felicidade. Eram momentos como esse, preciosos, fugitivos, que faziam tudo valer a pena. O casamento aconteceu 6 meses depois do pedido. Não foi uma grande produção. Marina e Ricardo haviam decidido por algo íntimo, apenas família próxima e amigos queridos. A cerimônia aconteceu no mesmo terreno onde haviam se reconciliado, que agora mostrava as primeiras estruturas do projeto se erguendo. Marina usava um vestido simples de renda branca, o cabelo solto em cachos naturais. Ricardo estava impecável em um terno cinza claro, seus olhos nunca deixando a noiva enquanto ela caminhava em direção a ele, acompanhada por Beatriz. José estava lá, em sua cadeira de rodas ao lado da de Ricardo, tendo outro dia bom. Quando Marina passou por ele,
Ele segurou sua mão e sussurrou: "Você merece toda a felicidade do mundo, minha menina." A cerimônia foi conduzida por um juiz amigo da família. Quando chegou a hora dos votos, Marina e Ricardo viraram-se um para o outro. "Ricardo," Marina começou, sua voz firme apesar das lágrimas, "você me ensinou que ser vista não é um privilégio, é um direito. Que amor não é sobre perfeição, mas sobre aceitação. Você pegou uma mulher que se acreditava invisível e me mostrou que eu sempre fui digna de ser vista, de ser amada, de ser completa." Ela apertou as mãos dele. "Prometo amá-lo todos os dias, em todas as formas. Prometo ser sua parceira em tudo, nos projetos, nos sonhos, nos desafios. Prometo nunca deixar que você esqueça o quão extraordinário é. E prometo que juntos vamos continuar provando que o amor verdadeiro não conhece limites." Ricardo estava visivelmente emocionado. Ele limpou os olhos antes de começar. "Marina, quando você entrou naquela sala de reuniões encharcada e atrasada, com aqueles olhos verdes cheios de determinação, algo em mim despertou. Algo que eu achava que havia morrido com o acidente." Sua voz falhou, mas ele continuou. "Você não me viu como um homem quebrado. Não viu a cadeira, as limitações, o que eu não podia fazer. Você viu possibilidades, viu força, viu um homem capaz de amar." Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos. "Prometo ser digno dessa visão todos os dias. Prometo apoiar seus sonhos como você apoia os meus. Prometo te fazer rir quando estiver triste, te segurar quando estiver com medo, e te lembrar sempre do quão extraordinária você é. E prometo que nossa história, essa história improvável, linda e absolutamente real, será apenas o começo." Não havia olhos secos quando o juiz os declarou marido e mulher. E quando Ricardo puxou Marina para um beijo, selando suas promessas, todos sabiam que estavam testemunhando algo especial. Amor que transcendia circunstâncias. Amor que desafiava expectativas. Amor verdadeiro. 2 anos depois, Marina estava no canteiro de obras, agora quase concluído, do que havia se tornado conhecido como o Edifício Costa Tavares. Ricardo havia insistido que os 2 nomes constassem, reconhecendo publicamente a parceria que haviam construído tanto profissional quanto pessoalmente. Ela estava grávida de 6 meses, a barriga proeminente sob o colete de obra. Ricardo estava ao lado dela, apontando para os detalhes da fachada que finalmente ganhava vida. "É exatamente como você desenhou," ele disse com admiração. "Cada detalhe, cada elemento é perfeito, Marina." Ela se inclinou e beijou-o. "É nosso sonho tornado realidade." O celular dela tocou. Era da clínica. Marina atendeu e Beatriz, que estava visitando José naquele dia, falou do outro lado. "Marina, seu pai, ele está perguntando por você, e ele está lúcido, muito lúcido." Marina e Ricardo correram para a clínica. Encontraram José sentado na cama, os olhos claros de uma forma que não ficavam há meses. "Pai!" Marina se aproximou segurando sua mão. José sorriu, o mesmo sorriso caloroso que ela lembrava de sua infância. "Minha menina, você está tão bonita, radiante." Ele olhou para Ricardo. "Obrigado, por cuidar dela, por amá-la do jeito que ela sempre mereceu." "É uma honra, Sr. Costa," Ricardo respondeu, a voz rouca de emoção. José colocou a mão sobre a barriga de Marina. "E agora vocês vão ter um bebê. Uma família." Lágrimas escorriam por seu rosto. "Eu posso ir em paz sabendo que você está feliz." "Não diga isso, pai." Marina chorou. "Você vai conhecer seu neto. Vai." "Shh." José a acalmou, acariciando seu cabelo como fazia quando ela era criança. "Vivi para ver você feliz. É tudo que um pai pode pedir." Naquela noite, José Costa faleceu pacificamente durante o sono, um sorriso no rosto. Marina chorou nos braços de Ricardo. A dor da perda amenizada apenas pelo conhecimento de que seu pai havia partido, sabendo que ela estava amada, segura, feliz. No funeral, ela leu um poema que havia escrito sobre pais e filhas,
sobre amor que transcende a morte, sobre memórias que permanecem mesmo quando as pessoas partem. E Ricardo segurou sua mão o tempo todo, sua presença uma âncora na tempestade da dor. 3 meses depois, Marina deu à luz uma menina. Eles a chamaram de Helena, em homenagem à mãe de Marina. Segurando a filha pela primeira vez, com Ricardo ao lado, observando-as com amor incontido, Marina finalmente entendeu. Ela não era mais invisível. Nunca mais seria. Porque o amor, verdadeiro, profundo, incondicional, tinha o poder de nos transformar, de nos fazer ver que sempre fomos dignos, sempre fomos completos. E enquanto olhava para o marido, para a filha em seus braços, para a vida que haviam construído juntos, Marina sabia com absoluta certeza. Ela tinha encontrado seu lugar no mundo. Não apesar de quem era, mas exatamente por quem era. E isso, finalmente, era liberdade. Às vezes, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar. Marina entrou naquela sala de reuniões carregando o peso de ser invisível, de nunca ser suficiente. Mas Ricardo a viu, verdadeiramente viu, quando ninguém mais enxergava. E naquele olhar, tudo mudou. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não exige perfeição, apenas verdade. Que ser visto é o maior presente que alguém pode receber. Que nossa força não vem de nunca cair, mas de levantar sempre, especialmente quando temos alguém ao lado para segurar nossa mão. Ricardo aprendeu que limitações físicas nunca definiram sua capacidade de amar, de ser amado, de ser completo. Que vulnerabilidade não é fraqueza, mas coragem. Que permitir-se amar novamente, mesmo com medo, é o ato mais corajoso de todos. Juntos, eles provaram que o amor não conhece barreiras, nem sociais, nem físicas, nem de qualquer outro tipo. Que quando 2 pessoas se veem verdadeiramente, sem máscaras ou pretensões, podem construir algo extraordinário. Porque no final, não foi o dinheiro que salvou Marina. Não foi o projeto que salvou Ricardo. Foi o amor. Simples, complicado, imperfeito e absolutamente real. E talvez no fundo, essa história também seja sobre nós. Sobre como todos merecemos ser vistos, amados, aceitos exatamente como somos. Sobre como nossa verdadeira força vem de abraçar nossa vulnerabilidade. Sobre como o amor, quando é verdadeiro, tem o poder de nos transformar, de nos libertar, de nos fazer inteiros. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te emocionou. Seu apoio mantém vivas histórias como essa, histórias que nos lembram do poder transformador do amor verdadeiro. E se sentir que realmente valeu seu tempo, clique e vire membro do canal. Cada gesto faz toda a diferença em nossa jornada de trazer emoção e esperança até você.